E agora eu queria falar com vocês, né? Quais são as vantagens e desvantagens de você, né, trabalhar com as opções? As vantagens. A vantagem a gente tem edge, que a gente chama de proteção, né? Eu tenho edge, né? Quando vocês ouviram essa palavra, é você se defender da perda do valor do seu capital. Então, muitas pessoas fazem o que para fazer edge? A pessoa, ela compra a opção, né, principalmente contra a queda, as pessoas têm medo mais da queda, né? Óbvio. E aí elas compram uma posição lá de puts. Ela vai e fala assim: ah, eu comprei um ativo, vamos aí usar o Ethereum como referência, no preço de US$ 1.500. E se ele passar dos 1.300, que é uma queda que eu não gostaria que, né, que acontecesse, mas se ele passar dos 1.300, eu quero estar protegido. Eu vou e compro puts no valor de 1.300. Aí eu compro, muitas vezes baseada em 20%, 50% da minha posição, 80%. E se o preço cair abaixo dos 1.300, eu estou com a opção, né, com o direito de vender a 1.300. Então, já era uma margem que eu gostaria de ter um prejuízo máximo, eu vou ter o direito de aplicar ela no vendedor. Então, muita gente usa ela como proteção. E muitas vezes essas pessoas nem chegam a ser exercidas, né? Porque quando você tem que aplicar essa questão dos direitos e deveres, no caso, a gente chama de exercer, né? E muitas vezes quando você tem a compra de uma opção de put, no caso dessa aí, o que acontece muito? Ela gera tanto valor, a própria opção mesmo, a opção que é o derivativo, ela gera tanto valor que você vende ela mais caro do que você pagou, e aí você usa essa diferença para poder abater o seu prejuízo, no caso, na ação principal, na ação específica, né, que você tem, né, que é a ação principal. Então você tem outra vantagem que é a alavancagem, né? A alavancagem está relacionada à especulação, né? Que é um alto potencial de lucro. Por quê? Porque se o ativo for na direção que você deseja, você tem um alto potencial de lucro, né? Igual eu falei, você pode comprar uma opção aqui no valor de US$ 20.000, e aí essa opção tem o preço, né, daquilo que se deriva, no caso, o ativo principal, um Ethereum ou um Bitcoin, ele sai de 20 mil e vai para US$ 40.000. Você comprou uma opção de 20 mil, 21 mil, você tem o direito de comprar por 21 mil uma coisa que está valendo 40, muitas vezes 50, US$ 60.000. Então você tem um alto grau de lucro e de potencial, né, bastante expressivo em relação à opção. E ela fica bem valorizada. Você compra uma coisa muitas vezes de US$ 20, e aí se ela explodir, no caso para cima, né, muitas vezes acontece, e subir 100%, você acaba ganhando 1.800% do valor sobre o valor de US$ 20 que você gastou. Por quê? Porque a sua opção vai estar valendo mais, né? A sua opção de compra, no caso. E também, outra vantagem é que você coloca menos dinheiro em jogo. Em vez de você comprar o ativo, você compra a opção. E aí você pode ganhar dinheiro sobre a opção, né? No qual eu acabei de falar agora. Você compra só a opção. Ela é muito mais barata porque ela é um derivativo. Ela é muito mais barata do que o ativo principal. Mas quando ela varia, né, até usando as gregas, você tem uma variação de preço muito maior. E a possibilidade de você lucrar em mercado de alta, baixa ou lateral. Então, principalmente aqui no nosso canal, quando você trabalha vendido, você pode ter estratégias para você trabalhar com o mercado que está em alta, com o mercado que está em baixa, ou mercado às vezes lateral, você pode fazer estratégia que você ganha com o passar do tempo. Então essa é a vantagem de opção. Se você comprar e vender, você sempre vai estar com um direcional muito intrínseco a você, né? Você tem que ver o seu ativo subindo ou descendo para você ganhar com isso, dependendo da estratégia que você está usando. Quando você usa opções, não. Muitas vezes o ativo pode não se mexer e você está ganhando do mesmo jeito. Beleza?
E a desvantagem também das opções está relacionada à alavancagem, né? Tanto na vantagem quanto na desvantagem, eu coloquei alavancagem exatamente por isso. Por quê? Porque no caso das compras, você pode ter um alto custo para comprar opções e elas vão vencer, se elas vencerem, né, longe do alvo que você gostaria, né, para poder revendê-las com lucro, você vai acabar perdendo todo o seu dinheiro. Por quê? Porque você não alcançou o seu alvo que te daria lucro. Então você pode estar gastando dinheiro, e a opção, quando ela chega no vencimento, ela vira pó, a gente chama de pó. Aquele valor que você gastou, como o contrato expirou, ele vira zero, e aí o vendedor fica com ele embolsado. E também quando você é vendedor, se você se alavancar demais, acontece que quando você quiser recomprar a opção, você não tem quem queira te vender, né? E aí você pode ficar com uma situação no abacaxi, vamos dizer assim, nas mãos. Você está com a opção de venda lá e não tem quem compre de você, para você realizar o lucro ou sair de uma posição grande. Então, isso tem que ser levado bastante em consideração quando a gente estiver fazendo o uso das opções. Né? Outra desvantagem, a alta volatilidade, é uma desvantagem, né? Nesse sentido, quando você tem alta volatilidade, você tem, né, o mercado com a variação muito grande no preço das opções, né? Então, isso ajuda por um lado, mas também é um fator de desvantagem, né, para as opções. Você também fica preso no caso de a opção ir contra ou na direção contrária à sua posição. E liquidez, muitas vezes, né, algumas plataformas, alguns ativos não têm liquidez suficiente para você manejar, fazer defesa das suas posições. Então isso também é uma desvantagem. Então tem que estar bem assim claro na mente de vocês que não é só vantagem, não são só flores no mercado de opções. Né? Na Deribit, no caso das opções, né, de Bitcoin, Ethereum, tem uma liquidez bacana, mas o Solana já não tem mais. Até Ethereum não tem tanto assim, o mercado está desenvolvendo mais agora, né? E aí você tem que estar bem ciente dessa questão de desvantagem das opções, principalmente baseado na liquidez, né, e na alavancagem. Beleza?